Bom, pessoal, boa noite. É, Hoje nós vamos começar a parte de permutação simples, ok? Mas para começarmos, vamos primeiro ler um problema aí para a gente pensar um pouco sobre ele. Tá? Dois problemas, na verdade. Vamos ver esse primeiro. Quantas são as formas diferentes de arrumar as fotos de meu irmão, minha irmã, meu pai e minha mãe aqui na estante, de modo que elas fiquem lado a lado, tá? Então, quantas formas diferentes nós podemos arrumar, né? Ou seja, permutar, é, trocar a ordem disso aqui. Quantas vezes nós podemos, por exemplo, aqui começando com essa foto aqui nessa sequência, seria uma forma, mas se a gente trocasse essa moça para cá e esse cara no computador para cá, já seria outra forma, né? A mulher de médica com esse homem, o homem com a médica. Então, quantas formas dá de fazer isso? Pensem um pouco. Vamos para o próximo problema. Não vou dar resposta ainda, tá, pessoal? Só no final a gente resolve. Vocês vão tentando. O problema 2. De quantas maneiras diferentes podemos distribuir 4 crianças em uma fila? Né? Tá aqui, ó, criança 1, 2, 3 e 4. Ou ao contrário, 1, 2, 3 e 4. Quantas formas nós podemos trocar a ordem deles aqui, né? Misturá-los, permutá-los, de forma que cada troca de posição, tá, já é considerado uma maneira diferente, já é considerado uma fila diferente. Se eu trocar o menino de camisa azul com o menino de camisa verde, entre eles já é uma nova fila, ok? Então, quantas filas nós podemos fazer diferentes, né? Então, é mais um problema aí de permutação. Baseado nesses dois problemas, vamos a uns conceitos aí, umas análises. Aqui, vamos ler. Na análise combinatória, as permutações dos elementos de uma sequência são um tipo particular de arranjo. Ó. Então, é um arranjo, que a ordem importa, tá? Como mostra a situação abaixo. Ó. Ao formar os números naturais de 3 algarismos distintos com os algarismos 2, 5 e 8, estamos formando os 3 arranjos simples, né, desses 3 algarismos tomados 3 a 3. Ok? Observe. Está aqui. Então, para esses 3, né, nós estamos pegando eles mesmos e fazendo a permutação entre eles. E perceba que cada troca de posição entre os algarismos, nós vamos ter uma configuração diferente, ou seja, um número diferente. Olha, o 2, o 5 e o 8, e aqui o 2, o 8 e o 5 são valores diferentes, né? São números diferentes, então a ordem aqui importa. Por isso que é um tipo de arranjo particular, tá? As permutações. Então aqui, se nós modificarmos, trocarmos as posições, né, dos elementos, essa ordem importa sim. Nós teremos outra configuração diferente da anterior. Então tá aqui, nós fizemos todas as permutações entre o 2, o 5 e o 8, tá? De forma que encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, dando continuidade. Aqui, dois quaisquer desses arranjos se diferenciam apenas pela ordem dos elementos, né, componentes, e não pela natureza dos elementos, já que todos esses arranjos possuem os mesmos elementos, 2, 5 e 8. Por isso, dizemos que cada um desses arranjos é uma permutação simples dos algarismos 2, 5 e 8. Okay? Aí está dizendo que se nós trocarmos cada dois daqui, cada um desses elementos, aqui nós teremos, tá, outros elementos que os diferenciam. Conceito. Agora sim o conceito de permutação, né? Então está dizendo aqui, ó, dados os elementos distintos, tá? Nós estamos falando de permutação simples com elementos distintos do conjunto K. Tá aqui os elementos A1, A2, A3 até o AN, tá? São elementos distintos aqui, é como se fosse o 2, o 5, o 8 e mais números. Chama-se permutação simples dos N elementos de K
tomados os arranjos simples desse n elementos tomados n a n, ok? Então, os n elementos tomados n a n. Como é que fica isso? Conforme consta na definição do quadro acima, né, que nós acabamos de ler, a permutação de n elementos de um conjunto é o arranjo dos n elementos tomado n a n, ok? Assim, olha, a permutação n é o arranjo n a n, ou seja, n fatorial dividido por n menos n fatorial, tá? Então, n menos n dá 0, 0 fatorial. E nós vimos lá na definição de fatorial que 0 fatorial é igual a 1, tá? Então, fica n fatorial sobre 1, que é a mesma coisa que n. Então, pronto, acabou, pessoal. É bem simples calcular. A permutação de n elementos, tá, é n fatorial. Então, se tiver, por exemplo, nós queremos saber o que acontece com um conjunto de 3 elementos, nós queremos fazer a permutação desses 3 elementos, é a permutação de 3. A permutação de 3 é 3 fatorial. Né? Aqui, olha, o 3 é aqui 3 fatorial, que é n fatorial. E 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. Então, dá 6, tá? Dá 6 modos de permutar 3 elementos. 3 a 3. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E vamos ao próximo vídeo.